segue a briga nessa região importante das ações do Banco BMG, tá? Vamos tentar entender se realmente essa zona dos R$ 3 vai se tornar um suporte importante, porque caso a gente perca essa região, a gente tem um cenário aí interessante para quem busca oportunidades do longo prazo, tá? Então esse vídeo é importante para a gente rever aí as regiões importantes do gráfico. Bem-vindos, vamos atualizar então a nossa análise do Banco BMG, BMGB4. A gente segue nesse movimento corretivo, tá? A ação ainda não encontrou um suporte relevante, embora a gente esteja numa região forte do gráfico, que a gente já tem que ficar atento, mas a gente tem alguns cenários, tanto no semanal quanto no diário, nos mostrando aí uma possível região de pullback, tá? Ou a gente pode até mesmo passar reto em direção ao nosso alvo final, tá? Então é sempre aquele ditado, né? A ação tá barata, mas ela pode ficar mais barata. Então por isso a gente tem que ficar atento nessa região. O Ibovespa também não está facilitando muito para praticamente nenhuma ação. Vamos tentar entender o cenário de longo prazo para as ações do Banco BMG, tá? Antes da gente continuar, canal de criptomoedas no final do vídeo, clica lá, dá essa força pra gente, tá? E segue esse mercado que também está bem forte. E também temos duas análises que eu acredito que sejam muito importantes para vocês darem uma olhada, principalmente se o Ibovespa der aquela corrigida que a gente está esperando, tá? Muita oportunidade boa vai aparecer, tá? Então vamos aqui passar para o gráfico semanal direto. Então a gente tem essa região importante dos 2,50 até os R$ 2 como uma grande formação de fundo, tá? A gente pode ver nessa zona aqui justamente a formação que vai reverter a ação para alta de longo prazo, tá? Mas a gente fez esse movimento de alta rompendo esses 2,50, que é um topo importante, tá? A gente viu 4 toques aqui antes de romper e fazer esse forte movimento de alta, mas quando a gente bateu aqui nessa casa dos 4 até 4,50, a gente tem essa grande zona de acumulação aqui, a gente já tinha sinalizado justamente essa possibilidade de corrigir, tá? Então aqui a gente já vê esse cenário que era possível de recuo, e agora a gente bateu na primeira região que a gente tem que começar a ficar atento, que é na região de 3 a 13,30. E é aqui justamente que a gente vai tentar encontrar possíveis sinais de reversão, tá? O gráfico mostra que essa é uma zona-chave, mas a gente precisa olhar com bastante atenção para ver se vale a pena ou não comprar agora as ações do Banco BMG, tá? Lembrando que para o longo prazo eu ainda acredito que a gente está no início de uma belíssima estrutura de alta, tá? Então no semanal vamos ficar atento aqui nos 2,50 e região de resistência R$ 4, tá? Passando aqui pro gráfico diário, a gente já vê como essa região é importante que a gente está agora. A gente teve uma boa acumulação aqui, ó, tanto que nos 13,30, tanto que depois que a gente rompeu, a gente veio testar antes de fazer esse último movimento de alta, e agora a gente retornou justamente para essa região dos 13,30, tá? Então é aqui que a gente precisa tentar encontrar a primeira zona de suporte, é isso que a gente vai ver agora no vídeo, para ver se realmente vai aparecer ou se já apareceu o sinal de fundo que pode nos dar aí mais um movimento de alta, tá? Porque se a gente perder essa região, a gente já tem um cenário um pouquinho mais complicado, a gente vê que a gente tem um gap em aberto aqui entre 2,77 e 2,60, que é muito perto da minha região de suporte mais importante para ação de longo prazo, e é justamente esse cenário que a gente vai trabalhar agora para tentar entender o caminho mais provável, tá? Antes da gente continuar, quem não é inscrito no canal, já dá aquela força, já se inscreve e ativa as notificações. Se está gostando do nosso conteúdo também, deixa aquele like bacana, isso ajuda muito. E deixa também um comentário, qualquer coisa, isso ajuda demais aí o alcance do canal. Diga se vocês estão comprados, vocês vão comprar, se vão procurar oportunidades aqui, porque é uma ação que eu acredito que tem um bom potencial aí de crescimento, tá? Temos também a nossa área de membros, cliquem no botão seja membro, vocês vão ter um videozinho explicando cada categoria. A gente tem 3 categorias, bastante benefício, bastante conteúdo para vocês, principalmente agora se a gente tiver essa correção, vai entrar muito conteúdo com muitas oportunidades, tá? E também temos o nosso curso para quem quer entender essas técnicas que eu uso para operar, tá? Para pegar boas tendências de alta em grandes empresas, tá? Focado sempre no longo prazo, o nosso conteúdo é focado nisso. Cliquem no primeiro link da descrição, vocês vão ter acesso vitalício ao nosso conteúdo e à nossa comunidade no Telegram, tá? Então vocês adquirem uma vez
e ficam para sempre lá na nossa comunidade. A gente está sempre falando de bolsa, oportunidades, então tem bastante coisa boa para vocês também, tá? Então vamos continuar aqui, perdão, e ver o que, que pode acontecer a partir de agora nas ações do Banco BMG, tá? A gente já vê que a ação tá caindo realmente sem muito volume, tá? Ela tá caindo bem devagarinho. Já tem aqui uma possível reta de longo prazo se formando no diário. E como a gente viu agora há pouco, a gente tem este teste importante nessa região dos 13,30. E é a partir justamente dessa região que a gente tem que ficar atento em movimentos de recuperação do preço, mas por enquanto a gente não teve nenhum sinal nessa região, tá? Se vocês forem ver, a gente só fez mínimas, a gente chegou a fazer uma acumulação aqui, perdemos, a gente chegou a tentar perder esse fundo aqui, tá? Existe uma possibilidade muito forte de hoje a gente estar perdendo essa região, e eu acredito aí que a gente só vai ter uma oportunidade de talvez encontrar um suporte mais relevante aqui na zona dos R$ 3, tá? Eu não acredito que essa zona que a gente está agora vai ser um suporte relevante. Eu acredito que por enquanto a gente não encontrou pressão compradora ainda para defender esse fundo dos 13,30 e ainda mais usando também o Ibovespa como um guia, tá? Que ele está muito pesado na venda, então por enquanto a gente não teve aí sinais claros de recuperação, tá? E se a gente voltar para o semanal, a gente consegue ver que toda a estrutura provável que a gente está montando nas ações do Banco BMG, e por isso que eu acredito que vale a pena ainda aguardar um cenário mais bem desenhado, tá? Que seria o que? A gente rompeu essa região dos 2,50, fazendo um rompimento dessa grande acumulação que a gente ficou aqui durante 728 dias, então tem muito dinheiro nessa zona aqui, e esse rompimento aqui nada mais vai gerar um movimento de pullback, tá? Se vocês olharem, a gente tem no diário aqui, ó, o limite dessa acumulação tá bem no nosso gap, nos 2,60, tá? Que tá por aqui, o gap que a gente tem no diário, tá? Tudo que resta é a gente tentar entender se a gente vai fazer esse movimento em linha reta, ou se a gente vai bater nesses três, depois tentar montar um pivô de baixa aqui, para depois retornar para essa zona, tá? Pelo contexto geral, é pouquíssimo provável que a gente consiga romper essa região dos R$ 4, mas claro, se aparecer um sinal muito forte aqui nesse fundo, pode ser que a gente mude a nossa leitura, mas por enquanto não existe qualquer sinal relevante nessa zona que vá ter força para romper os R$ 4. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise, então não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Qualquer ação, você já sabe, deixa nos comentários, assim que possível eu envio para o canal, beleza? Valeu!